Ouviremos agora, pela interessada Associação dos Magistrados Brasileiros, a advogada Ana Luísa Vogado de Oliveira. Obrigada, presidente. Eu reitero todos os meus cumprimentos a vossas excelências. Agora eu falo em nome da AMB aqui nessa revisão disciplinar. E os fatos já foram muito bem colocados, vou até tentar ser um pouco sucinta, e reforçar uma questão de violação aos direitos constitucionais e legais da magistrada, que é extremamente importante, inclusive, para a AMB. E são direitos legais, constitucionais, que dizem respeito à legalidade e à proporcionalidade. São esses institutos, inclusive, que autorizam a análise desse caso em sede de revisão disciplinar por parte desse Conselho Nacional de Justiça, porque a aplicação da pena de remoção compulsória pelo tribunal de origem, ela contrariou a lei. Então, nos termos do artigo 83, inciso 1º, seria possível a revisão dessa penalidade aqui nesse Conselho. Isso porque a fundamentação que aplicou a penalidade de remoção compulsória, ela fere o princípio do non bis in idem. Isso já nos garante ali, pelo menos, uma revisão desse julgamento e a possibilidade de uma aplicação de uma pena mais branda, que seria mais adequada para esse caso. E eu vou explicar um pouco o contexto, apesar dele já ter sido muito bem pontuado aqui na tribuna. Foi instaurado esse procedimento administrativo disciplinar em razão de um relatório de correição de 2018 no Juizado Especial de Violência Doméstica, em que a magistrada era titular. E essa correição gerou um relatório, lá em 2018, que apontou uma série de supostas irregularidades que, ao final, ali se resumiu em uma conduta de má gestão ou ausência de gestão na condução daquele juizado. E o que acontece? Por mais que esse relatório tenha todas as irregularidades tenham a mesma natureza, seja relacionada ao mesmo contexto, aos mesmos fatos, o Tribunal de Justiça decidiu fracionar os processos administrativos disciplinares. Ele pegou um dos casos, um processo específico, e abriu um outro procedimento administrativo disciplinar. Nesse outro procedimento administrativo disciplinar, a magistrada, apesar de ter originado da mesma correição, apenas uma fiscalização, a magistrada ela foi apenada com a pena de censura por uma alegação de excesso de prazo ali em uma prisão, que inclusive estava encartado um relatório para gerar aquela alegação de má gestão, e má condução de uma ação criminal. Acontece que, eu repito, esses fatos derivam do mesmo relatório. Esses fatos que apenaram ela com censura são desdobramentos desse processo que agora nós julgamos. E isso geraria, então, uma dupla penalidade. Mas não é só esse o problema. O que acontece? Quando a magistrada é julgada por esse procedimento administrativo disciplinar geral, o tribunal de origem ele justifica a apenação grave de remoção compulsória baseada na existência anterior de uma pena de censura. A pena de censura aplicada no PAD desdobrado, que foi exatamente no mesmo contexto. Então, para além de ter essa duplicidade de PAD, que já geraria um bis in idem ali, a magistrada tem a pena de censura usada para exasperar a pena, como se houvesse uma reincidência, que não há, nesse processo disciplinar. E isso fere o princípio do non bis in idem, que existe justamente para evitar a dupla penalidade pelos mesmos fatos. E o bis in idem, é claro aqui, não é possível abrir-se processos diferentes sobre os mesmos fatos, o mesmo contexto e a mesma natureza. Imagina-se quão temerário seria, a partir de correições realizadas, verificando uma série de irregularidades da mesma natureza, abrir-se vários procedimentos administrativos para cada um daqueles processos. Assim, não teria pena suficiente para apenar os magistrados. E é exatamente para situações como essa que existe no ordenamento jurídico a teoria da infração continuada, que ela é adotada no direito sancionador porque o direito sancionador bebe das águas do direito penal. E isso, inclusive, é aplicado na inspeção do trabalho. Nas inspeções trabalhistas, quando as infrações são observadas numa mesma fiscalização e elas possuem a mesma natureza em razão de reiteração de conduta, deve ser lavrado apenas um auto de infração. E isso independentemente das competências e da quantidade de infrações ali, de fatos que tenham ocorrido. E se nós trouxermos para um paralelo aqui,
houve apenas uma ação fiscal, que foi a correção, e deveria ter sido lavrado apenas um auto de infração, que era a abertura de um processo administrativo disciplinar. E trazendo também como parâmetro o direito penal, a gente verifica que, nesse caso da magistrada, não houve uma interrupção ali da continuidade delitiva para a abertura de vários procedimentos. E eu entendo que, nessa via, nós não podemos questionar um bis in idem do outro procedimento que ela foi apenada com censura para torná-lo nulo. Não é isso que está se tentando fazer. O que está se mostrando é que aqui foi utilizada como fundamentação e justificativa para uma pena grave de remoção compulsória, um fundamento que está maculado com o bis in idem. E, no âmbito do direito administrativo, a teoria da infração continuada é de muita valia porque ela visa a impedir o abuso do poder punitivo pelo Estado. Em casos como esse, de conduta reiterada, a censura é justamente a penalidade que deve ser aplicada, porque é isso que se aplica em casos de negligência de uma forma reiterada. E não há que se falar aqui que a magistrada ela foi reincidente em razão de ter tido essa pena de censura anterior. Não há uma reincidência. O que há é uma reiteração que foi dividida em processos disciplinares diferentes. Desmembrar esses processos para dar uma sensação de reincidência fere os direitos e as garantias da magistrada. Não há uma gravidade superior que justifique a apenação de remoção compulsória. E também não é proporcional apenar a magistrada com remoção compulsória, uma magistrada que tem décadas de magistratura e nunca teve uma sanção disciplinar. E se houve alguma mora ali, algum excesso de prazo em seus processos, alguma paralisação, foi pela realidade daquela unidade. A realidade da violência doméstica, que tem que lidar sempre com questões urgentes, aplicação de medida protetiva, prazos prescricionais curtos, excesso de acervo. Então, justamente por isso, entende-se que há aqui a possibilidade de revisão disciplinar por esse Conselho Nacional de Justiça, porque cumpre-se os requisitos e, em razão de ter tido bis in idem na aplicação de uma pena mais grave para a magistrada, requer-se a revisão disciplinar para a aplicação de uma pena mais branda. Muito obrigada.